Graça e paz, irmãos. Louvamos ao Senhor por mais um dia. E hoje eu quero compartilhar com vocês o texto de Marcos, no capítulo 6 e no verso 30 em diante, que fala sobre a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães. E vamos observar aqui algumas verdades, alguns pontos importantes para a nossa meditação de hoje. Diz a palavra do Senhor: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Então foram, sós no barco, para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhes disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que eles precisam para comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhe disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-lhes aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Irmãos, é interessante quando olhamos para esse texto da multiplicação e percebemos a importância dele. Esse é um daqueles textos que está em todos os evangelhos. Os 4 evangelhos mencionam esse mesmo milagre, essa mesma situação. E aqui no livro de Marcos, ele nos dá algumas ênfases. Entre elas é que os discípulos estavam tão cansados de trabalhar, de servir ao Senhor, de viver para o Senhor, que precisavam descansar. Tiraram um tempo para si, era necessário. Então houve o conselho de que eles pudessem buscar um lugar para descansar. De repente, ao chegarem no lugar que eles tinham escolhido para descansar, perceberam que lá havia também uma grande multidão que esperava por eles. Não havia tempo para isso. Não havia tempo de descansar. O tempo de descanso agora tornou-se um tempo de muito trabalho, de muitas preocupações e muitas responsabilidades. Diz no verso 34 que ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão. E o segredo está no texto, na parte que diz: e compadeceu-se delas porque eram ovelhas que não têm pastor. Estavam como ovelhas que não têm pastor, e o coração de Jesus naquele momento, a paixão, o amor pelas almas foi muito maior do que o seu cansaço. Só que diante dessa situação, Jesus foi ensinar, foi curar, foi agir na vida daquelas pessoas, foi atuar com mansidão na vida daquelas pessoas, mas o tempo foi passando, o dia foi declinando, chegou a noite. Os discípulos ficaram preocupados porque era muita gente, e essas pessoas não tinham o que comer, não tinham onde dormir, não tinham onde ficar. O que fazer? Então, deram um conselho a Jesus, dizendo a ele que ele deveria despedir a multidão. Como despedir uma multidão faminta? Como despedir uma multidão que está precisando de alimento? Como despedir uma multidão sem nenhum abraço, sem nenhum calor? Como despedir uma multidão que que não sabe para onde ir, que não sabe o que fazer? Como despedir uma multidão? Então Jesus olhou para os discípulos e a sua resposta foi: vocês têm que ter uma solução. Vocês têm que ter o que dar a eles para comer. Aqui no verso 37, porém, ele lhe respondeu: Dê-lhe vós mesmo de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? Nós não temos esse dinheiro. Percebam que diante de uma situação, de uma necessidade, os discípulos viram a dificuldade. Primeiro, a dificuldade do tamanho do investimento que precisavam fazer. 200 denários.
É muito dinheiro. 200 denários. Nós não temos esse dinheiro. Talvez essa era a percepção. E outra coisa, vamos comprar 200 denários de pão, como vamos transportar isso para cá? Não vamos encontrar, talvez, esse era outro obstáculo, não vamos encontrar nada aberto, não vamos encontrar nada funcionando. Vejam que muitos obstáculos começaram a surgir aqui. Jesus, então, perguntou, quantos pães tendes? E de ver. Vamos dar uma olhada. E sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa multidão? No texto de João, no capítulo 6, que fala da mesma situação, diz ali o evangelista de que quando Jesus perguntou, o que vocês têm? Aí alguém apareceu, e um dos discípulos apareceu e disse, olha, nós temos aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Esse recurso, apesar de ser pouco, não estava com os discípulos, mas estava com um menino. Nós não sabemos o nome do menino, nós não sabemos a idade do menino, só sabemos que ele tinha isso e ele dispôs, colocou à disposição. Enquanto os discípulos estavam questionando o que fazer para resolver um problema, como nós vamos fazer tamanho investimento, como nós vamos gastar o que temos, como nós vamos trazer para cá o que nós não temos como carregar, porque a quantidade é muito grande. Um menino tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Era pouco diante da situação, mas ele ofertou isso, ele foi generoso. Talvez aquele era o seu alimento, talvez aquele era a sua janta, era o que ele tinha para comer com a sua família. Possivelmente ele não estava ali sozinho. Talvez era tudo que ele tinha, mas a generosidade do coração daquele menino foi entregar o que ele tinha e entregou nas mãos dos discípulos, confiando no Senhor. Mas o que é isso para tanta gente? É justamente neste momento que Deus entra. De fato, a nossa falta de recurso, a nossa inconstância, o nosso coração endurecido, como muitas vezes é igual dos discípulos aqui, que percebemos apenas o tamanho do problema e não conseguimos perceber que o pouco é suficiente. Irmãos, nós não precisamos e nem podemos valorizar aquilo que nós fazemos para Deus. Nós precisamos valorizar o que somos para Deus e o Deus que Ele é para nós, um Deus provedor. A nossa confiança nele. Nós precisamos, então, aprender a colocar diante dele o que temos, ainda que pareça pouco, ainda que pareça insuficiente. Deus, na sua bondade, Deus, na sua graça, generosamente vai nos dar e vai sobejar. Nós precisamos aprender a confiar. Diz o texto aqui, então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva, de forma organizada. No coração dos discípulos havia desordem, havia a falta de fé, havia a falta de recurso, havia a visão de um grande investimento, mas não sabiam nem como, por onde fazer. Jesus disse, não, vamos organizar o negócio aqui. A multidão está muito dispersa, vamos juntá-los em grupos de 50, de 100, faze-os sentar. Pegou os 5 pães, pegou os 2 peixinhos, orou, consagrou ao Senhor e entregou para os discípulos. Agora veja só, 5 pães e 2 peixinhos dão 7. Eram 12 discípulos. Será que 5 ficaram sem distribuir? Certamente não. Ali mesmo o Senhor já foi multiplicando, ali mesmo o Senhor já foi colocando no cesto, ali mesmo o Senhor já foi entregando, eles foram distribuindo, e o milagre foi acontecendo na medida em que cada um pegou o seu pedaço. E cada um resolveu, decidiu no seu coração dividir aquilo que eles tinham, porque os 5 pães e 2 peixinhos agora era tudo que todos tinham. Sabe, tudo que a igreja tem, tudo que vai sobrar na igreja vem de Deus. Tudo que vai abundar na igreja vem de Deus. Graça, amor, compaixão, bondade, fidelidade, mansidão. Tudo que nós podemos dar às pessoas que estão precisando, necessitando, vem de Deus. Nós precisamos apenas
abrir o nosso coração, fazermos aquilo que o Senhor nos manda e sermos crentes confiantes nesse Deus provedor de todas as coisas. Que Deus te abençoe e que tenhamos, em nome de Jesus, 5 pães e 2 peixinhos, para que possamos não somente nós nos alimentarmos, mas que todos aqueles que estiverem ao nosso redor se assentem conosco e possamos compartilhar e viver e comer deste mesmo pão. E que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que habita em nossos corações, venha nos fartar com as suas maravilhosas bênçãos. E o nosso coração seja generoso nesta obra, onde nada vai faltar. Quando nós aprendermos a confiar e a esperar no Senhor e a fazermos aquilo que Deus tem nos mandado fazer, sermos crentes obedientes. Seja generoso e Deus vai te abençoar.